Salve, salve você que está me vendo e me ouvindo. Eu sou o professor Ricardo da Souza e estou aqui na última parte do vídeo da aula 2, certo? Então essa aula que a gente começou, certo? Aula 2, então já está aqui no canal parte 1, a parte 2. Então vamos seguir aí, certo? O que é que a gente conversou já nessas duas partes? O transporte na logística, certo? Qual é o papel do transporte, algumas dificuldades aí que a gente tem dificuldades estruturais no Brasil, tá? Bem explicando também o que é modal, quais são os tipos de modais, quais são suas características e também a classificação quanto à forma, né? Apresentei o que é matriz modal, que é a distribuição quanto ao uso dos modais, né, no país, e obviamente cada país também faz essa distribuição, né? E por fim a gente comentou aí o custo fixo e o custo variável, tá? Nessa videoaula a gente vai falar sobre a natureza das cargas transportadas, né, e também da eficiência operacional, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala da natureza das cargas transportadas, eu estou falando muito numa proposta de identificar, né, as diferenças, né, nesse transporte de cargas. Né, quais são os tipos, né, tudo igual, tem diferenças, as diferenças são muito significativas. Então é isso que a gente vai conversar agora dentro desse título aí, tá bom? Então, na identificação das características da carga, a gente deve observar alguns aspectos como a perecibilidade, fragilidade, periculosidade, dimensões, certo? Então, segundo o CACHIP 2019, a gente tem aí 5 tipos de características, certo? Se você buscar referência de outros autores, né, vai ter para essa classificação aí, ou para essas classificações, vão ter outros nomes, tá? Então, eu preferi usar apenas o autor, para que a gente possa dialogar de uma forma mais uniforme, mais, como eu posso dizer, de uma forma única, tá bom? Então a gente tem carga geral, carga granel, carga frigorificada, carga perigosa e carga não granel, tá? E a minha proposta é conversar sobre cada um desses tipos de carga agora. Então, primeiramente, carga geral, né, que é a carga embarcada, com marca de identificação e contagem de unidades, podendo estar solta ou unitizada, né, solta ou fracionada, né, e também unitizada, fracionada por partes, né. Então, vamos falar aí primeiramente das cargas soltas. São itens avulsos, embarcados separadamente em embrulhos, fardos, pacotes, caixas, né, tambores ou em pequenos lotes. Esse tipo de carga gera pouca economia de escala, né, para o veículo transportador. Então, eu não consigo transportar em grandes quantidades porque as diferenças entre as cargas, né, impede muitas vezes que eu possa utilizar, né, o espaço do veículo de uma forma, né, melhor, tá? Então, há significativa perda de tempo na manipulação, no carregamento e no deslocamento provocado pela grande quantidade também de volumes, tá? Então aí é a ideia, né, da carga geral, que pode estar solta ou também pode estar unitizada. O que é uma carga unitizada? São agrupamentos, né, de vários itens e unidades de transporte, tá? Para você poder entender melhor, né, no que eu estou falando em relação a uma carga unitizada, né, a gente tem 3 formas de entender isso aí: a partir dos containers, né, que são estruturas de aço. A gente tem os pallets, né, que existem basicamente 3 tipos de pallets: de madeira, de plástico, né, ou de aço, mas no Brasil é mais comum de madeira, né, auxilia no transporte, né, dos produtos, né, com a ajuda das empilhadeiras, né,
e a pré-linhagens. E são cintas ou redes especiais que auxiliam especialmente na movimentação dos produtos através do içamento da carga, certo? Então são 3 formas aí, né, de unitização dessas cargas, tá bom? Segundo tipo de carga aí é a carga granel. Então a imagem aí é uma imagem talvez clássica para muita gente, que é a ideia de uma produção de grãos, né, muito possivelmente produção de soja, né, que aí já está colocando a produção, já parte dela, na verdade, né, no caminhão. Então é uma carga líquida ou sólida, embarcada e transportada sem acondicionamento, né, então sem especificidades, sem marca de identificação e sem contagem de unidades. Tá? Então, imagina contar grão por grão aí. Então isso aí é uma coisa, né, difícil. Esse é o tipo de carga frigorificada, que necessita ser ou refrigerada ou congelada, certo? Para poder conservar melhor, né, as propriedades essenciais dos produtos, né, não só durante o transporte, mas que possa realmente chegar em condições adequadas. Frutas frescas, pescados, carnes estão dentro dessa categoria. Tá? A imagem aí de referência, às vezes eu coloco imagens para poder deixar mais claro para quem está me vendo, me ouvindo, é também uma forma da gente poder entender como deveria ser, né? Se você trabalha com isso, já trabalhou com isso, sabe que o transporte às vezes de carga frigorificada, né, nem sempre está essa beleza que é, às vezes porque no transporte, né, não há uma segurança, né, dessa mercadoria, às vezes o transporte demora um pouco, então a carga começa a descongelar, então são né, algumas preocupações que quem transporta esse tipo de carga deve ter, tá bom? A gente tem aí carga perigosa, é aquela que, por sua natureza, pode provocar acidentes, danificar outras cargas, né, danificar o próprio meio de transporte e também, né, ser um perigo para as pessoas. É classificada pela Organização Marítima Consultiva Internacional, IMCO, né, da seguinte forma: tem gases explosivos, né, tem gases explosivos, líquidos e sólidos inflamáveis, né, tem uma variedade, né, de substâncias perigosas, substâncias infecciosas, radioativas, né, oxidantes. Então tem algumas, né, algumas variedades aí, né, onde a gente pode colocar, encaixar como carga perigosa, tá bom? E tem o neogranel, né, que é um carregamento formado por conglomerados homogêneos de mercadorias, né, então não tem diferenças entre as mercadorias, né, de carga em geral, sem acondicionamento específico, cujo volume ou quantidade possibilitem o transporte em lotes, né, e em um único embarque. Então, vou colocar aí os veículos, por exemplo, talvez seja a forma mais lúdica para você poder entender, né, são mercadorias homogêneas, então são os carros muitas vezes parecidos entre si, né, que dá para ser transportado em lotes e em um único embarque, tá bom? E aí a gente segue falando, né, depois de ter apresentado um pouco para você das características ou da natureza das cargas que podem ser transportadas, né, falar um pouquinho sobre eficiência operacional. Tá? Quando a gente fala de eficiência operacional, a gente está falando, né, do uso inteligente dos recursos para que o objetivo possa ser atendido. Tá? Então, a eficiência, uso inteligente dos recursos. Né? Economizar, basicamente. Como é que eu posso economizar? Mas essa economia tem que me levar a algum tipo de resultado. Então, quando falamos de custo, de preço, as diferenças entre os modais tendem a ser substanciais muitas vezes. Então, para poder escolher de uma maneira mais adequada um modal, né, que atenda às nossas necessidades,
a gente precisa ter alguns critérios aí. Nossa escolha não vai ser uma escolha aleatória, não vai ser uma escolha baseada em achismos, né? Precisa ter fundamento, né? Precisa ser muito bem fundamentada essa escolha. E aí eu venho destacando para você 5 características que a gente precisa pensar na hora de escolher um tipo de modal. Então, primeiramente, velocidade, né, que se refere ao deslocamento do ponto de origem ao ponto de consumo, né, quanto tempo vai levar. Consistência, que representa aí a capacidade de cumprir o tempo previsto. Então, prometeu entregar com 5 dias, entrega com 5 dias, né, e isso vai se tornando uma regularidade aí, a ponto de que, né, o cliente vai saber que você está entregando sempre naquele prazo, né? Flexibilidade está relacionada aí à possibilidade de um determinado modal trabalhar com diferentes volumes e variedades. Então tem modais que são mais flexíveis, né, como o modal, por exemplo, aquaviário. Tem outros modais que não são, como duto viário. Duto viário só trabalha com alguns tipos de produtos, né, produtos líquidos, a granel. Então a questão da flexibilidade entre os modais, né, dependendo do que a empresa trabalha, pode ser um fator importante. Disponibilidade se refere ao número de locais onde o modal se encontra presente. Então tem locais que são mais fáceis, né, de circular, né, quando a gente entende, por exemplo, o modal rodoviário. O modal rodoviário tem muito mais acesso, né, no país, no Brasil, do que, por exemplo, o modal aquaviário, que se utiliza de rios, né, e muitas vezes também dos portos, né? E a frequência, né, refere-se ao número de vezes que o modal pode ser utilizado, né, em um dado horizonte do tempo. Né? Quanto tempo eu posso utilizar nesse modal? A frequência é grande, o modal duto viário trabalha sem parar. Toda hora está transportando cargas, mercadorias. Né? Diferente dos outros tipos de modais que muitas vezes precisam de um tempo para poder fazer manutenção, até porque tem um fator humano aí, né? As pessoas que estão no controle de um caminhão, no controle do navio, precisam descansar. Como é que isso, né, vai fazer, como é que isso vai ocorrer se todo o tempo, né, um navio ou caminhão está rodando? É claro que pode haver uma troca de pessoas, mas mesmo assim, né, outros tipos de modais precisam parar para revisão, né, para a pessoa poder descansar também, tá? E como eu prometi, estou colocando aqui, ó, a última parte, né, da aula, né, que são os links. Então, toda vez que você viu, tanto na parte 1 quanto na parte 2, né, o Home Simpson aparecendo, né, a referência de que tem vídeo, vou colocar esses links também na descrição do vídeo. Então, sempre eu coloco à disposição o material que eu estou trabalhando. Se você quiser um material completo, já que eu dividi essa aula 2 em 3 partes, eu posso passar para você, certo? Vou colocar um link para você pedir esse material, se você quiser, claro. Eu vou colocar também o tempo de cada material, de cada assunto. Então, se você está procurando um assunto só, né, do que eu estou tratando aqui no vídeo, você não precisa sair parando, pesquisando, adiantando, voltando o vídeo, você já sabe que você naquele tempo, certo? E eu vou deixar também algumas referências junto com esses links aí, tá? Eu sei que não dá para sair digitando, é muito pouco prático, mas eu vou deixar no final também, certo? Então são 6 vídeos aí, para que você possa entender. Sugiro sempre, né, pesquisas. Então, transbordo a gente já falou, né, que é o deslocamento de mercadorias, navio ro-ro também. Então, para pesquisa, se quiser pesquisar mais, né, mas tem outros termos aí que eu não comentei, que é importante também porque eles estão relacionados com algum tipo de modal, certo? Desembaraço da alfândega, que a gente comentou um pouco, se não me engano, na parte 2, efeito chicote, lei da balança e o comparativo entre a malha ferroviária brasileira e norte-americana, tá bom? Deixo também uma lista de exercícios, certo? Então, se você quiser se aprofundar, se você quiser
revisar, né, o conteúdo, lembrando que essas 9 questões aí se referem a todas as partes dessa aula 2. Certo? Essa aula 2 são 3 vídeos que tem, né? O primeiro e o terceiro são mais curtinhos, o segundo é um pouco mais longo, mas de qualquer forma essas questões, né, fazem referência a todas essas 3 partes da aula 2, tá bom? E obviamente quais são as referências que eu botei, certo? Deixa eu ver aqui. Amarildo de Souza Nogueira, o autor que eu utilizei, que vem falando do infoviário, José Antônio, que é um autor também, Logística, Transporte e Infraestrutura, que é de Marco Aurélio Dias, e de Fabiano Cachique, 2019, Logística, Enfoque Prático, além de 2 links, né, que eu utilizei como pesquisa para deixar mais claro, procurar deixar mais claro para você, tá bom? Então é isso, gratidão pela sua atenção, gratidão se você conseguiu ficar até agora aqui, certo, comigo. Eu já falei as informações que eu vou colocar na descrição do vídeo, mas até uma próxima oportunidade, se liga aqui, né, em aula 3, já a gente fala sobre, começando a falar sobre ProjDoc, beleza? Até mais.